Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? E aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo, mas estamos aí, voltamos. E como vocês já viram aqui no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre política. E eu sei que foge um pouco, assim, dos assuntos que eu trato aqui no canal, mas faz mais ou menos umas 2 semanas eu recebi um convite, que eu fiquei muito surpresa com esse convite, do então vereador e candidato a vice-prefeito aqui do município de Xangri-Lá, que é onde eu moro. E esse convite era sobre eu me candidatar a vereadora, né? E eu fiquei bem surpresa, bem chocada com esse convite, mas eu vou mostrar o áudio que ele me mandou pra vocês, só um pouquinho. De convidar a Alessandra para ser pré-candidata a vereadora, né? Eu sei que ela não vai ser até um baque aí para vocês, de repente um choque positivo, espero, porque ela é uma guria de caráter, uma guria de família, tu também, né? São pessoas com uma índole muito boa, pra frente, ninguém tem nada pra falar de vocês estão sempre procurando evoluir, e é de gente assim que a gente precisa na política. Né? E esse é um pouquinho do áudio que ele me mandou. Então, esse é um pouquinho assim do áudio, depois a gente continuou conversando. Na verdade, ele mandou áudio pro meu marido, não pra mim, porque quando ele mandou pra mim eu não consegui responder ele. Daí ele mandou pro Rodrigo e eu disse: não, o Fred realmente já tinha falado comigo e eu só não consegui responder ele, mas continuou conversando. Daí eu até achei que fosse assim pra ele falar um pouco da candidatura dele agora como vice, né, vice-prefeito, e falar um pouco das propostas dele, pedir de repente auxílio pra votar nele, enfim. E daí, pra minha surpresa, né, eu fiquei bem chocada, na verdade era esse convite pra mim. E por isso que me chocou tanto, assim, eu até gosto de política, eu sou filiada a um partido já faz 4 anos, né, eu gosto muito de política, de conversar sobre política, mas eu nunca me imaginei sendo política, né, eu fazendo parte dessa situação, até porque tu precisa se dedicar muito, né, pra ser político, porque tu tá representando o povo, né, então tu precisa se dedicar muito nessa situação. Mas antes de aceitar a ser pré-candidata a vereadora, eu resolvi conversar com meus amigos, familiares, enfim, e eu tive todos esses tipos de reações. O pessoal que ficou muito empolgado, mega empolgado, até o pessoal que não ficou tão empolgado assim. Mas fui escutar o pessoal pra ver o que eles tinham a me dizer, né? Até pra saber, assim, o meu apoio que eu teria nessa candidatura. Enfim, aí eu escutei slogans, adjetivos, coisas que eu nem imaginava assim, que as pessoas pensavam sobre mim. O adjetivo que eu achei mais engraçado foi a lei feminista, né? Machista não passarão. E daí teve Prof. Alê, a lei dos animais, protetora dos animais, até a lei Dinda, né? Que foi o mais fofinho que eu achei. Mas, como nem tudo são flores, escutei algumas coisas assim que eu fiquei bem chateada, bem triste. Do tipo que pessoas boas não devem se envolver com política, né? Porque político é tudo um bando de sujo, um bando de mau caráter, né? Gente que não vale nada. Enfim, que eu não deveria me envolver com esse tipo de gente. Porque eu só ia me magoar, eu só ia me ferir. Enfim, eu sei que a intenção, né, dos meus familiares, dos meus amigos, era me proteger. Mas eu fico um pouco triste, não por mim, claro, mas por esse pensamento deles, né? Porque eles têm esse pensamento que o político é assim. Eu sei que não é só os meus familiares e os meus amigos que têm esse tipo de pensamento. Eu sei que a população em geral tem esse tipo de pensamento. Mas o que me entristece é que por mais que eles tenham esse pensamento, eles não mudam o voto deles. Eles continuam com o mesmo voto, votando nas mesmas pessoas que eles julgam mau caráter, sujo, enfim. E por que não mudar esse voto, né? Por que continuam com esse mesmo voto, com esse mesmo pensamento, né? E é nesse momento, assim, que eu vejo que a gente precisa discutir a política, né? Não quem votou no ciclano, quem votou no fulano, enfim, mas a política mesmo, sabe? Projetos, ideologias, leis, direitos, deveres, direita, esquerda, a política em si, sabe? Pois eu creio que só assim a gente pode mudar o nosso voto, né? Direcionar o nosso voto para um voto consciente, fazer a diferença. Eu acho que a gente já passou da hora de falar sobre política, a gente precisa conversar sobre política, né? Respeitando as ideias dos outros, o que os outros pensam. Eu acho que a gente pode fazer muita diferença porque o nosso voto é único, gente. Então, vamos falar sobre política. Então, gente, como a gente já tá falando aqui sobre política,
Como eu falei antes na questão do voto ser único, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre o nosso voto. E já que a gente às vezes não acredita mais naquele candidato que a gente votou antes, vamos dar oportunidade para pessoas novas, para ideias novas, de repente são compatíveis com a tua, mas que tu nunca deu oportunidade, tu nunca escutou, ou de repente uma pessoa nova que tá vindo aí com ideias bacanas. Enfim, eu acho que vale a pena. E como a gente está discutindo sobre política, estudando sobre política, a gente vai ter esse entrosamento, esse engajamento mais na política, a gente vai saber realmente quais são as propostas, as ideias que vão dar certo, né, para nossa cidade, para o nosso município. Essas pessoas podem até fazer a diferença, né? E se a gente não der a oportunidade, a gente não vai saber. Votando sempre na mesma pessoa, né, por de repente receio de mudar, ou porque sempre votou naquela pessoa, né, votei a vida inteira naquela pessoa e não quero mudar meu voto. Mas de repente, dando a oportunidade para uma pessoa nova, né, essa pessoa pode fazer a diferença no nosso município, né, na nossa cidade, enfim. Então, como eu já disse, o nosso voto é único, né? E a gente tem que dar valor pro nosso voto. De repente, não votar mais naquela pessoa que a gente já não acredita mais, ou que o nosso julgamento já mudou sobre aquela pessoa, né? Talvez a gente tenha que dar oportunidade para uma pessoa nova, ou para uma pessoa que já esteja lá, mas que tu ainda não teve oportunidade de escutar. De repente, as ideias daquela pessoa, propostas daquela pessoa nova, né, ou que já está lá, são propostas boas, propostas legais, de repente vão até de encontro ao teu pensamento, né? Ou pode te surpreender, enfim. Mas então, gente, esse vídeo já tá longo, já falei demais. Mas, enfim, a questão é se eu aceitei ou não a ser pré-candidata a vereadora. E não foi dessa vez, gente, não aceitei. Porque eu vejo que como eleitora, mas principalmente como política, tu tem que se dedicar muito a isso, porque tu tá lá representando o povo, né? Então, eu acho que tu tem que estar lá de cabeça. E eu, Alessandra, todas as coisas que eu vou fazer, seja no meu trabalho, nos meus estudos, enfim, eu entro de cabeça, mergulho de cabeça e eu tenho que estar lá 100%. E se não é pra estar 100%, então eu não vou, sabe? Porque eu vejo que essa questão de estar lá representando o povo é muito sério. E eu agora, no momento, não tenho tempo, né? Tenho casa, estudo, né? Trabalho, enfim. Não era a hora, gente. Talvez na próxima. Fiquei muito feliz com o convite, né? O convite do Fred. E talvez na próxima. Mas estamos aí apoiando o partido, fazendo campanha. Mas era isso, gente. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!